Fala, campeão! Seja bem-vindo, meu Deus do céu, a um dos últimos episódios da série dele, do The Best of the World. Foi eleito o melhor podcast por mim, pela minha mãe e pela minha esposa, o podcast dos campeões, no Alvo com Álvaro. Então, se você está chegando novo aqui, ó, te inscreve aqui, ó. Eu fiz o cálculo, é menos de 1 segundo para tu escrever nesse negócio. Então, bicho, se inscreve, manda para teus amigos e vamos nessa. Quero agradecer a SSCA, que desde o início do ano está super parceira conosco. Então, se hoje você precisa de gestão contábil na tua empresa, nos teus negócios, a SSCA, do meu querido Fabiano e do Sérgio, a turma vai entrar com você e vai poder te ajudar a organizar os números do seu negócio. Agora, se você precisa de gestão, automação, CRM, tudo relacionado a vendas, notas, o que sai, o que entra, a Nuveira Tecnologia do meu querido Evandro vai poder te ajudar nessa jornada, e graças aos patrocinadores que nós estamos aqui, e a você. Sim, você é o maior protagonista, é por você que nós gravamos esse podcast, é por você que a gente faz esse podcast, e a gente já está olhando para 2024, seguir com esse podcast nessa jornada. E hoje eu tenho a honra de receber ele, que é pai da campeã Laurinha, casado com a Joyce. Olha só, mais de 8.000 clientes atendidos no Brasil inteiro e fora do país. Fundador da Free Work Academy, educador executivo e palestrante, meu amigo, meu parceiro, que lá em 2020 pegou na minha mão e disse assim: Álvaro, tô contigo, vamos caminhar junto, eu vou te ajudar nessa caminhada. Senhoras e senhores, recebam, nesse finalzinho de ano, um convidado ultra mega blast especial. Senhoras e senhores, diretamente de São Paulo para o mundo, Jonas Lima! Seja bem-vindo, campeão! Grande Álvaro, cara, prazer imenso estar aqui no seu podcast, no Alvo com Álvaro. E eu já quero abrir falando assim que o teu convite hoje foi algo para chancelar a tua transformação, cara. Você, assim, uma das coisas que eu mais admiro nos profissionais, e olha que a gente passa por empresas, faz mentorias individuais, uma das coisas que eu mais admiro é a capacidade que os mentorados, os alunos têm de colocar as coisas em prática. E você é um exemplo claro de quem coloca as coisas em prática, cara. Parabéns. Obrigado, Jonas. É uma honra te receber aqui, cara. E eu sempre falo para os meus alunos, para os meus clientes, só tem uma coisa que nós, como mentores, como consultores, educadores, não podemos fazer, que é a parte do cliente. O resto a gente organiza, a gente ajeita, a gente traz pessoas nessa caminhada. E Jonas, de coração, cara, obrigado por você estar aqui hoje para a gente falar de um tema que é fundamental, que é o protagonismo, que é a alta performance. Cara, o que eu venho observando hoje, assim, ó, a gente tem falado muito sobre o ecossistema de inovação, da tecnologia, e é o hub de não sei do quê, e é o labs de não sei da onde. Mas, cara, quem aperta o botão é um ser humano. E você, nessa experiência, cara, de mais de 8.000 clientes nessa jornada, atendendo inúmeras empresas do Brasil, cara, o quanto você percebeu, assim, ó, Jonas, que aonde que as empresas estão pecando, porque às vezes eu vejo que o cara só olha para a inovação e olha para a tecnologia, mas esquece do protagonismo do time. E quem constrói uma empresa campeã é o time. Como que você vê, cara, essa disparidade de, às vezes, um gestor olhar só, aqui tem profissional liberal, tem gestor, tem CEO, tem fundador, o quanto você consegue ver, cara, essa disparidade, às vezes o cara só olhando para o lado técnico, esquecendo de fazer com que o time dele seja o protagonista da missão. Hoje a gente tem um desafio no mundo dos negócios, no mundo do trabalho, e esse desafio ele passa muito pelo lance de você combinar as competências técnicas e as competências emocionais. Porque o mundo, como você bem mesmo disse, ele está convidando a gente a ser mais humano. Pô, Jonas, que maluquice isso que você está dizendo. Não, a partir do momento que você tem a inteligência artificial, tem diversas tecnologias assumindo trabalhos que são extremamente previsíveis, você abre espaço para o ser humano renovar habilidades e, principalmente, para o ser humano usar muito mais a sua capacidade cognitiva, a sua capacidade criativa, ao invés de ficar fazendo trabalhos remotos, chatos e previsíveis, que isso
a inteligência artificial vai fazer muito melhor do que nós, seres humanos. Então, eu acho que o desafio hoje é o líder ter consciência que a inteligência artificial é mais um recurso para ele gerenciar, mas que cada vez mais ele vai ter que desenvolver habilidades técnicas, habilidades humanas para lidar com essa nova realidade, porque isso não é novo. Isso já aconteceu em outros momentos da nossa história e agora a gente só está renovando os recursos e, claro, isso vai trazer novas possibilidades, sem dúvidas. E tu falou um lance que é importante, né, cara? O protagonismo, muitas vezes, não é só do gestor treinar e capacitar o time, mas às vezes é o cara entender que ele é o protagonista do game dele. Por exemplo, agora, nesse ano, em março, cara, teve um evento em Porto Alegre chamado Soul Summit, e o cara estava falando sobre a inteligência artificial e o ser humano, e ele disse assim, a inteligência artificial não vai substituir gente competente, ela vai substituir gente incompetente. Então, quando a gente fala sobre protagonismo, Jonas, a gente percebe o movimento de cada vez mais, você que é o criador da Free Work Academy, tem muitos alunos, o quanto você percebe, cara, nessa caminhada, a importância de você investir em você. O quanto nós somos o ativo mais importante, porque às vezes a gente espera de fora, a gente espera do outro, nosso gestor, por exemplo, quando o cara é CLT, mas o quanto é importante nós assumirmos esse protagonismo. Porque quando a gente fala de liderança, as pessoas acham que a liderança é só nos negócios, mas tem a autoliderança. Então, como que é para você aí, o cara assumir esse superstar, esse protagonismo da vida dele e se capacitar e investir nele? O quanto isso é valioso para o mercado hoje corporativo, Jonas? O protagonismo tem um princípio fundamental que é, se você não ocupar o seu lugar, ele não vai ficar vazio. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você não buscar iniciativas para se desenvolver, para continuar avançando diante da realidade que você tem, definitivamente você vai ser engolido por essas novas tendências ou novas tecnologias que estão aparecendo. Dessa capacidade que você tem de cada vez mais investir no teu desenvolvimento, na tua construção de habilidades mesmo, é o que vai fazer você ocupar lugares especiais no mundo. Isso é fundamental. Tem uma frase, Jonas, que eu escrevi ano passado, cara, que um dia um aluno me perguntou assim, mas como é que você consegue cobrar mais pela tua mentoria, mais pela tua palestra? Aí eu falei para ele, cara, talvez porque eu fui nesse evento, nessa graduação e fiz isso. O que significa isso, cara? Que nem bolsa de valores, quanto mais tu investe, ela não fica mais gorda, mais valiosa? Uhum. Isso é a mesma coisa para a gente. Quanto mais a gente investe, mais a gente assume esse protagonismo na nossa vida, mais a gente se torna valioso. E é um movimento interessante, né, cara? Eu vejo muitas empresas doidas procurando gente para trabalhar e a gente vê muita gente desempregada. E às vezes isso falta ver. A crise, ela é um acerto de contas para aquilo que você não estava fazendo. Então imagina o seguinte: você estava numa empresa, mas você já não estava mais se preparando como deveria, dialogando com esse ambiente, com essa realidade. E aí o que acontece? Chega um momento que você é demitido dessa empresa. Ou você que tem a tua empresa aí, mas não cuidou do fluxo de caixa, mistura as contas pessoais com as contas da empresa, vai fazendo com que isso crie coisas que no momento em que venha uma crise, você tem um acerto de contas com o quê? Com o fluxo de caixa que você não estava cuidando, com a competência que você não desenvolveu dentro da empresa, e aí as consequências acontecem. Então, é fundamental você ter sempre em mente que o protagonismo ele passa por você estar renovando as suas habilidades constantemente. Agora, é qualquer habilidade? Não.
as habilidades que são importantes para o seu jogo. E a partir do momento que você contrata um mentor, contrata uma empresa para desenvolver os seus colaboradores, você precisa ter em mente que você está contratando essa pessoa para apertar o parafuso certo. E apertar o parafuso certo demanda o investimento certo. Porque às vezes você economiza, você paga baratíssimo em certas coisas, e aí depois isso vai sair mais caro, porque você vai ter que contratar alguém para apertar o parafuso que espanou, entendeu? Então, eu acho que é muito sobre isso, essa conversa, esse bate-papo aqui, ó. Cara, você falou um troço assim, ó. Eu acredito que deve ser uma dor sua como executivo, às vezes, né, cara? Vê, a empresa gasta 50 mil em marketing, mas às vezes não paga 10 mil numa palestra para o time. Às vezes a empresa gasta 100 mil reais numa fachada nova, mas não investe, sei lá, 20 mil reais num treinamento, numa mentoria, num workshop, cara. Porque a Mary Kay Walsh, que é uma das pessoas que eu admiro bastante, ela tem uma frase, né, cara? Só tem uma coisa que o ser humano quer mais que dinheiro e que gosta mais do que dinheiro e sexo, né, cara? É o reconhecimento. E quando tu investe no teu time, se você vê, né, hoje esse mundo virou um mundo de startups. As empresas tradicionais, elas estão entendendo que elas precisam remodelar. Porque antigamente era, eu mando, tu obedece, e hoje eu quero participar de um lugar onde eu tenha tesão de estar trabalhando. Então, enquanto o líder não faz com que o seu time se sinta importante, cara, ele vai ferrando a criatividade da galera. E você falou um ponto, Jonas, muito importante sobre competência. Cara, quando você olha para o mundo dos negócios, quando você olha para o mundo do desenvolvimento humano, você trabalhou aí vários anos, né, com o Roberto Iniachi, que é um dos maiores especialistas, médico, psiquiatra, cara. Ele é um cara que fala muito sobre soft skill, né? Ele fala mentalidade, competência e atitude. Quando tu olha para o mercado de trabalho, Jonas, a gente sabe que cada emprego demanda de uma soft skill, uma hard skill, mas o que tu percebe, cara? Quais são os elementos em comum entre os profissionais de sucesso, as pessoas que mais crescem? Quando tu olha assim, nossa, eu percebi que as pessoas têm isso, isso e isso, que se elas adequarem com o resto que elas têm, elas crescem mais. O que tu percebe de padrão comportamental nas pessoas que prosperam e têm muito sucesso na vida, Jonas? Tem 3 aspectos fundamentais nessa pergunta que você está fazendo, né? Primeiro, os profissionais extraordinários, ele tem uma mentalidade especial. E o que é essa mentalidade? Muitas vezes você é convidado a acreditar mais nas mentiras que você escutou durante a tua criação, educação em casa, do que nas tuas potências, nas tuas capacidades. Então, esse profissional extraordinário, ele tem muita consciência de quais são os seus pontos fortes e trabalhar muito esses pontos fortes, e quais são os pontos que não é para desenvolver, é para você montar a rede de apoio, delegar e fazer com que tenham pessoas melhor do seu lado para fazer o que você precisa realizar. Porque, por exemplo, eu era muito ruim em exatas na escola, né? Matemática, física, mas, em contrapartida, eu sempre fui muito bom com português, com história, com geografia, onde tinha narrativas. Eu sempre me destacava, as apresentações eu fazia, mas aonde que colocavam eu para treinar? Colocavam eu para treinar em matemática, em física, em química. Eu nunca fiquei bom, eu fiquei medíocre nessas. Eu fiquei na média nessas competências. Você falou, mas vou pegar o gancho aí, Jonas. Harvard, no estudo deles, né, que o Shawn Achor fez no jeito Harvard de ser feliz, ele fala assim, ó, uma das formas de você ser feliz é trabalhar os teus pontos fortes. E às vezes, cara, acho que deve acontecer com você, tu chega na empresa, tu faz um diagnóstico, por exemplo, a empresa tem um excelente atendimento, mas tem sei lá, um processo de vendas não tão bom. Aí os caras metem 80% de energia para melhorar aquilo que não tá bom e esquecem de trabalhar aquilo. E aí, cara, esses dias eu me lembro até, uma das minhas filhas é artista, ela canta e toca, né? E uma amiga minha disse assim, Álvaro, não faz a cagada de botar numa aula agora. Deixa ela expressar. Porque é impressionante, né, Jonas? Tu falou uma coisa que é fundamental. Um dos meus mentores chama do tripé da anulação.
Às vezes a gente chega em casa, os pais desqualificam, aí tu vai para a sociedade desqualifica, e dependendo da rede de apoio, às vezes tem um professor que não está naquele dia dele, também desqualifica o aluno. Cara, você falou uma coisa maravilhosa. Eu era 0 em matemática, mas botava o Álvaro apresentar um trabalho, mas qual que era a aula de reforço que o Álvaro fazia sábado de manhã? De matemática. Matemática. Cara, porque esse é o modelo, né? Esse é o modelo. Quanto isso assassina a criatividade? Eu vi aí que tá a criatividade e a inteligência se divertindo. O quanto, Jonas, você falou das 3 competências, a gente está falando da primeira agora, que é trabalhar os pontos fortes, cara. O quão importante você fortalecer no que você já é bom. Quão importante é isso, botar um foco nisso aí, cara. Porque é isso que vai fazer você ser extraordinário, ou seja, todos nós temos algo único para entregar para o mundo, seja no seu trabalho aí, onde você executa coisas que parece que todo mundo está executando, mas você tem o seu jeito de executar. E esse seu jeito de executar talvez produza resultados no teu ecossistema, no teu lugar, que outros não conseguirão fazer da mesma forma. Mas a partir do momento, eu passei muito tempo nas escolas de administração, né? E a gente era convidado, tinha um termo, uma frase da moda, que era a resiliência, ou seja, você ser resiliente, se adaptar o tempo inteiro, e isso fazia com que você fosse um profissional de destaque. E aí, quando a gente olhou para os indicadores de saúde mental, a gente vê que isso não foi uma fórmula que deu certo, né? Então, eu acredito muito na antifragilidade, que passa muito por essa competência da mentalidade que nós estamos falando, né? Que é o seguinte, diante dos desafios, eu não volto a ser igual, ou eu não volto a me adaptar, mas eu aprendo com esses desafios e eu vou construindo a minha versão em cima desses desafios que a vida nos coloca, né? Então, passa muito por isso, sabe, Álvaro? Passa muito por isso. E aí tem um segundo aspecto dos profissionais extraordinários, que é a competência. E aí a gente estava falando de competências técnicas e emocionais, né? Hard skills, soft skills, como o mercado chama, mas não são elas isoladas. Você tem que trabalhar elas juntas. Então, o gestor, por exemplo, ele tem que ter capacidade de planejamento, ele tem que ter capacidade de otimizar os recursos, ele tem que ter a capacidade de estabelecer boas metas para que isso se torne realidade no time dele. Mas, por outro lado, isso é a parte técnica da liderança. E agora entra nessa agenda você gerenciar recursos de inteligência artificial, sem sombra de dúvidas. Mas você tem uma parte de competência humana que é fundamental. Você ouvir as pessoas, saber escutar as pessoas. Hoje, com a velocidade de mundo que a gente está, 4 gerações trabalhando ao mesmo tempo no mercado de trabalho, não tem como eu ter todas as respostas. Então, eu tenho que ter uma capacidade de escutar muito as pessoas com quem eu interajo e, principalmente, transformar isso em metas que a gente possa se sentir pertencente desse ecossistema. Então, esse é um segundo aspecto muito importante nos profissionais extraordinários. Competência. Tem que ser competente, tecnicamente, emocionalmente, e é uma integração, não é separado, né? Esse é um outro aspecto. Você falou um lance, Jonas, fundamental, cara. Tem um estudo que eu gosto, que a gente aprende muito, né, quando a gente vai para a escola já com o Roberto, da análise transacional. E dentro da análise que o Eric Berne desenvolveu, tem uma parte chamada sistema de carícia. E ele fala lá dentro do sistema de carícia, o Eric Berne, que a coisa mais importante é fazer o outro se sentir importante. E é meio paradoxal que a gente vem vivendo nos negócios, né? Do lado está a inteligência artificial, o robô, a automação, e do outro lado está a liderança humanizada. Uhum. Você viu? Uhum. É paradoxal o negócio, né, cara? E aí, teve um dia que um líder me perguntou assim, Álvaro, meu Deus, o que eu faço? Eu tenho um fulano lá que é isso, que é aquilo, que é isso, que é aquilo. Eu falei para ele, você já sentou escutar ele? Uhum. Ah, mas eu conheço ele. Não, eu falei, talvez tu conhece o nome, talvez a função, mas tu conhece como está o filho, como está o esposo? Porque tem um lance, Jonas, que
Você falou que tem 4 gerações no mercado. A maioria dos CEOs é da geração 70, 80, 90, que é daquela coisa assim, aquela seguinte frase: não, problemas a gente deixa para fora da porta. Não, amigo, problemas eles vão entrar para dentro da porta. E sim, você que é o líder amado e querido que está assistindo, você também é responsável pela gestão da pessoa. E aí você trouxe um lance que eu achei um dado bacana, Jonas, que disse assim: meu, resiliência, resiliência, resiliência. Tem uma diferença da resiliência de tu endurece, 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 de é, não expõe as tuas emoções, as tuas fraquezas, tu vira o antifrágil, né? O cara não pode ser quebrado, mas tem aquela resiliência que, meu, toma porrada, faz a digestão, levanta e segue. Quando a gente fala sobre isso, sobre resiliência, sobre protagonismo, sobre liderança humanizada, sobre inteligência artificial, eu tô fazendo um bolo aqui para saltar para você a bomba, né? Cara, qual que é a importância do gestor hoje? Saber fazer as perguntas certas, mas principalmente uma coisa que a gente já aprendeu: tem curso de oratória, não tem? Mas não tem um curso de escutatória. Quão importante hoje, cara, para um gestor, às vezes a gente sabe, né? Mas minha empresa tem 50 mil funcionários, eu não consigo fazer com todo mundo. Mas qual que é a importância, Jonas? É tu sentar e escutar a pessoa e fazer com que ela se sinta importante. E mais, você tem algum dado, cara, que mostra que o profissional ele tem uma transformação depois que ele se sente mais importante dentro da organização? Alguma coisa É, parecida com isso que tu já sentiu? é, eu acho que hoje tem um romantismo em relação à liderança que a gente precisa ficar bem atento. Porque, assim, nem tudo é culpa do líder, nem tudo é culpa da líder. Porque existe uma necessidade das pessoas também ocuparem o lugar delas no mundo. Isso passa pelo protagonismo. Então, quando eu falo qual que é o princípio de qualquer curso de liderança que você vá, né? Primeiro, a autoliderança, eu preciso aprender a me gerenciar para depois gerenciar os outros. Mas isso vale para quem não tem uma posição de liderança. Porque quando você não tem essa posição, mas você já exerce essa posição por conta das tuas atitudes, por conta do teu comportamento, por conta da tua mentalidade, você já ocupa esse lugar. Agora, quando eu fico só transferindo a responsabilidade para a liderança, putz, isso se torna algo chato, maçante. Por quê? Porque eu não performo porque meu líder é ruim. Ok, essa é uma verdade. Mas e se meu líder fosse bom, será que eu performaria também, ou eu só jogaria essa responsabilidade para a minha liderança? Então, eu acho que esse é um aspecto que a gente precisa estar sempre atento. Legal, meu líder não tem todas as competências, mas eu tenho todas as competências. De que forma eu posso integrar as minhas competências com as competências que ele tem e construir algo junto? Ao invés de ficar esse jogo de só, putz, o Álvaro é meu líder, ele não é tão bom e por isso eu também não vou ser bom. A gente precisa olhar para isso, sabe? Cara, você falou uma coisa importante, essa conexão dos profissionais. E, Jonas, não sei se está acontecendo muito com você, cara, mas hoje a gente está com um gap no caminho profissional, cara. Eu sei que você falou da primeira competência, da segunda, daqui a pouco a gente puxa o gancho para a terceira, né? O E pessoal está esperando a terceira, a gente vai chegar lá, gente. A terceira vem daqui a pouco mais. Primeiro a gente vai botar um recheio, vai fazer mais uma camada nesse bolo aí para depois a gente botar a cereja. Cara, quando a gente fala sobre protagonismo, me lembra, o que me vem na cabeça é eu estar conectado com o meu propósito, com a minha missão. E o que eu venho percebendo hoje, assim, atendi muitos clientes esse ano, Jonas, do tipo assim, cara, eu tô ganhando uma puta de uma nota, mas, cara, não me dá tesão de fazer aquele trampo. E aí que eu te pergunto, cara, qual que é o caminho hoje para o cara fazer o que ele sente tesão de fazer, tá trabalhando, por exemplo, sei lá, a mesma coisa que botar o Jonas na parte burocrática da empresa. Você vai matar o cara. É a mesma coisa eu botar, sei lá, cuidar de número. Eu não sou bom nisso. Nós vamos ser os caras do marketing, o de relacionamento, o que vai apresentar a palestra, sei lá, alguma coisa assim. Cara, quando a gente fala de protagonismo, a gente tem que falar sobre você assumir esse superstar que tem dentro de você.
E aí que eu te pergunto, assim, antes a gente falar a terceira só vai vir daqui a pouco. Espera, a gente tá fazendo a terceira camada do bolo aqui. Jonas, como que a gente encontra, cara, como a gente faz essa fusão do que me dá tesão? Porque, vê, a galera dos 40, 50 faz, manda, foda-se. Só que a galera dos 20, dos 30, dos 35, eles estão naquela coisa assim, putz, cara, essa empresa não tem um propósito, não tem uma missão, não tem essa coisa mágica. E que eu te digo, cara, como que nós, protagonistas da nossa história, como fundadores, como profissionais liberais, como donos do nosso negócio, podemos encontrar, cara, esse caminho de fazer o que nos dá tesão, alinhado com o que também nos dá dinheiro. Porque só tesão não paga as contas. Isso também só paga as contas, chega uma hora que tu perde o tesão pelo lance. Como que se faz essa fusão aqui, cara? Antes da gente falar do terceiro ponto. Tem uma frase que eu acho uma das frases mais catastróficas desse mundo de carreira, de negócios, e que influenciou muito disso que você está dizendo, que é o amar o que faz. Né? Então, eu tenho que ter tesão pelo que eu faço, e esse tesão pelo que eu faço é que vai fazer eu me destacar no mundo. Esse é um ponto importante. Mas para você fazer o que você faz, você vai fazer um monte de coisa que você não gosta. Então, ou que você não tem tanta habilidade assim e que você vai ter que construir redes de apoio que te suportem nisso. Mas, assim, esse lance de, tipo, vou fazer só o que me dá tesão, vou fazer só o que eu gosto, isso é coisa de criança, não é de adulto. Adulto faz o que precisa ser feito. Então, na empresa, às vezes, eu vou ter que demitir alguém. E você acha que é legal eu demitir alguém? Não é legal eu demitir alguém. Mas se o desempenho dessa pessoa não faz com que ela faça sentido ela estar no meu ambiente, eu preciso atuar nisso até para não prejudicar quem está performando bem. Então, isso é um lance importante. Agora, quando a gente vai olhar para a carreira e olhar, respondendo muito diretamente a tua pergunta, né? Teve um momento em que a gente se adaptava por conta da grana somente. Então, eu tenho boletos para pagar, eu tenho compromissos para realizar e eu aguento qualquer coisa por conta desses compromissos que eu tenho. Só que aí você troca a sua vida por um salário no final do mês. Isso é trabalho, não é carreira. Né? Carreira, você coloca outros elementos aí. A grana, ela continua sendo super importante e sempre vai ser importante, tá, gente? Porque grana resolve a vida da gente em muitos aspectos e dá tranquilidade para a gente viver o nosso propósito, mas vai entrar muito o teu estilo de vida, o teu lifestyle, a forma como você enxerga as coisas. Por exemplo, eu teve períodos da minha vida que eu viajava muito, mas eu viajava muito e não tinha oportunidade, por exemplo, de participar da vida da minha filha, da vida da minha esposa, como eu participo hoje. Putz, essa foi uma troca. Hoje eu continuo viajando muito, mas foi uma troca importante. Hoje eu consigo ir numa reunião da escola, 11 horas da manhã, eu consigo organizar minha agenda para isso. Então, isso está muito atrelado ali à qualidade de vida. Tu falou uma coisa importante, né, cara? Não é o E, não é o ou, né? Ou eu faço, mas é o E. Sem dúvidas. Não é o eu ou... não é essa dicotomia, é essa integração, né? Eu posso trabalhar com o E. E aí, dentro dessa carreira, eu tenho grana, tenho o lance do estilo de vida, tem o terceiro aspecto, que é a integração entre o que eu vim fazer nessa vida, que muitos podem dar o nome de propósito, né? Com as habilidades, com aquilo que eu sou forte, aquilo que é meu ponto forte. Isso faz com que se os lugares, os ambientes que eu participo fazem com que eu me sinta na minha melhor performance, eu vou ter uma tendência a continuar, porque a gente tem essa necessidade de pertencer. Ao passo que, se eu estou em ambientes onde cada vez mais eu me sinto impotente, me sinto alguém que não sou importante, que não faça entregas importantes, e que sempre tenho que estar me adaptando, isso vai te levar para uma exaustão e a tua tendência é ou o teu corpo pedir para parar, mentalmente ou fisicamente, ou você mesmo sair desse lugar. Tu falou uma coisa fundamental, Jonas. Esse ano eu tive o prazer, cara, de poder fazer um treinamento com o vice-presidente da Disney, com o Dan Cockwell, né? Ele 26 anos de Disney e liderava aí 20 mil pessoas no parque.
E o Dan falou uma coisa assim, ó, cara, que a competência mais poderosa de um líder, e quando a gente fala líder, não é só você que é dono da empresa, mas é você na sua casa, com seu filho, com a sua esposa, com o seu esposo, é você que está nos assistindo agora, não importa o cargo. Liderança não é um cargo, liderança é você assumir isso aí na sua vida. E ele falou uma coisa, cara, que uma das competências mais importantes para um grande líder, para um protagonista, para um campeão, para um superstar, é o cuidado físico e da cabeça. Você falou uma coisa, cara, que é fundamental. Hoje eu sou um atleta, né? Há 3 anos atrás pesava 170 quilos, cara. Estou me preparando para correr São Silvestre que eu corro daqui um dia. Cara, não tem como tu construir uma carreira poderosa, uma meta poderosa, sem você ter energia. Sem você ter a disciplina. E você, Jonas, é um cara que cuida da saúde, que investe em você. Antes da gente falar o terceiro, a gente tá tipo assim, ó, parece que a gente vai fazer uma fórmula de lançamento. Daqui a pouco a gente vai abrir o carrinho de compras aqui em 12 vezes de R$ 97,90. Tá? Mas antes da terceira, cara, o quão importante hoje, Jonas, a gente olhar para o nosso cuidado físico, para o nosso cuidado mental e para o nosso cuidado espiritual, porque não sei se você sabe, mas você que está nos assistindo, nós somos esses 3 partes juntas. Quão é importante, cara, a gente olhar para a gente, investir na gente, cara, para a gente se tornar mais campeão, mais protagonista, mais superstar da nossa história, Jonas. Você que é um cara que também é um cara que se cuida, né? Esse é um aspecto que a gente não pode esquecer. Todos nós somos um ser em 4 esferas, né? Então, a gente tem o aspecto físico, que vai cuidar da energia física ali, da tua mobilidade. Isso é importante num país que a faixa etária, a idade, a gente está envelhecendo mais, né? A gente tem mais tempo de vida, então você envelhecer bem é um desafio. Você tem a parte biológica, nem tudo é somente, gente. Tem uma parte biológica nossa, de neurotransmissores, uma parte química, que a gente precisa sempre estar olhando. E, claro, se a gente equilibra isso na parte física, né, a alimentação, o sono, a prática de atividade física, você, claro, vai favorecer essa parte biológica, mas a gente não pode esquecer que existe uma parte biológica na gente, né? E aí entra o aspecto mental, e mental vai passar muito por eu sentir que eu pertenço e contribuo nos ambientes por onde eu passo, seja ele o familiar, o trabalho ou os projetos que eu participo fora do profissional. E você tem hoje, sem sombra de dúvidas, e eu tenho agora mesmo eu estou fazendo um curso de inteligência emocional com o pessoal da Yale University, e eles falam da parte espiritual. Então, às vezes, você vê, tem estudos que mostram pessoas, às vezes, em coma, mesmo grupo de pessoas que estão em coma, aqueles que têm que recebem a oração de alguma forma e outros que são céticos e não têm oração. E aí você percebe a evolução do quadro desses que estão recebendo oração em contrapartida dos que não estão. Isso já é realidade. Então, até a pergunta dos médicos, dos especialistas passou a ser outra. Não é por que cura, mas qual que é o fenômeno que faz essas pessoas avançarem. Então, a parte espiritual, essa integração, ela é ponto assim básico para você avançar hoje nas suas habilidades. Jonas, você matou a charada, né, cara? Eu sempre falo para os meus alunos que tem 3 estágios da energia humana. Tem energia física, que é você ter o estresse físico. Um exemplo, 15 quilômetros, os primeiros 7, 8, tu corre na energia física. Depois, do quilômetro 8 ao quilômetro 11, 12, tu corre na energia mental, porque às vezes a física já cansou, a cabeça começa a empurrar o corpo. E quando tu sai dessa energia, você vai para o último terceiro, que é energia espiritual, cara. Aquela energia que eu sempre falo, né? Só o amor constrói um campeão, cara. E é tão interessante, Jonas, assim, ó, que quanto mais tu olha
de forma holística para o ser, isso serve para o gestor também entender que não é só um braço e uma perna, como já dizia Henry Ford, né, cara? Mas é uma cabeça, é um espírito, é um ser humano. Tu olhar esse todo, cara, eu sou reikiano, aqui tá os 7 chakras, né? E eu fiz a formação em Reiki justamente para me ajudar energeticamente, como nós trabalhamos com milhares de pessoas, né, cara? Então, às vezes tu vai dar uma palestra, tu tá numa empresa lá com 300 pessoas, às vezes é uma empresa que tem uma energia muito densa, cara, então tu precisa se proteger, tu precisa... Álvaro, qual que é o Uma segredo troca da de energia energia. do Álvaro e do Jonas? É porque a gente se trabalha a parte espiritual absurda. Jonas, eu sei que você é um cara que cuida, que você olha, que você medita, que tu contempla a natureza, que você faz meditação, que você faz todo esse trabalho, porque é por isso que a gente consegue ter uma entrega, uma energia Então, a gente integra essas 3 energias, ou os 4 quadrantes que o Jonas trouxe, para que a gente se torne um protagonista. E aí agora, né, a gente já vai indo para os finalmente, e claro, a gente vai falar do terceiro elemento, mas antes vai pingar um link para você agora, só hoje um curso. Jonas, põe a cereja no bolo aí da nossa terceira competência dos protagonistas. Olha que coisa poderosa, dos protagonistas campeão. O cara já é protagonista e ele é É campeão isso. ainda por cima. Meu Deus! Você precisa se apaixonar pelo preparo. Muita gente se apaixona pelo resultado. E aí o resultado, ele é uma consequência das tuas ações. Meu Deus do céu! Para tudo! Cara do céu! Você pegou uma frase que eu amo, que o Marcelo Soares fala muito. O Marcelo Soares está me devendo esse podcast também. O Marcelo fala, cara, não é sobre a medalha. Uhum. É sobre quem você vai se tornar. Cara, tu falou uma coisa importante, não é sobre o Álvaro correr a São Silvestre. É os 180 treinos durante o ano para correr a São Silvestre. Então, senhoras e senhores, chegou a parte do podcast mais poderoso. Nossa, Jonas, prepara o estilingaço aí. No alvo com o Jonas. E pega. Agora senta, se acomoda onde você tá, ajeita teus fones, que a pedrada vem agora. Jonas, solta o tiro. Aonde que vai travar as nossas metas, os nossos resultados? Né? Vai ser exatamente aí. Se você tem dúvida do teu preparo, vai travar. Então, se você olha para o teu preparo e vê a versão que você está se tornando ao longo dessa jornada, isso vai fazer você chegar lá no teu resultado com mais consistência. Por muitos anos na minha vida, o que aconteceu? Eu era apaixonado por intensidade. Então, eu começava as coisas muito forte e largava. Começava muito forte e largava. Começava muito forte e largava. Até o momento que eu entendi que eu precisava ser consistente. E a consistência, ela passa por você se apaixonar pelo preparo, não pelo resultado. Então, qual que é o desempenho? Qual que é o conjunto de coisas que eu preciso realizar periodicamente para atingir esse resultado que eu quero? A magia e o terceiro aspecto que a gente está falando aí vai passar muito por isso, por você se apaixonar por esse processo de se preparar para realizar aquilo que você quer realizar. E aí, pegou? Aquela frase mais batida, né, de coach, né? Entre o ponto A e o ponto B tem o caminho. Então, apaixone-se pelo processo, porque eu sempre falo assim, né, cara? Se você tem clareza do que você quer daqui 1 ano, 2, 3 anos, e entende que tem um processo para você chegar lá, e tu sabe que você vai chegar lá porque você já escreveu as tuas metas, o processo ele tem que ser gostoso, né? E meu mentor de corrida, ele fala muito, cara, corra com alegria, curta o processo, curta a corrida, curta a jornada. E às vezes ela é desafiadora, mas vale a pena, né, cara? Curtiu. Agora, tem um lance legal nisso que você está falando, que é o seguinte, se você olhar, a maior parte das pessoas vai ter meta. Então, agora mesmo, vai virar o ano, né? Quando esse podcast estiver no ar. Muitas pessoas estão pensando na meta para 2024. Mas você ter meta não quer dizer muita coisa. Você precisa ter a meta, mas você precisa ter método. Você precisa colocar métodos
que te permitam ser consistente. Porque senão você fica no jogo da intensidade. E o nosso lance aqui é você ir para o jogo da consistência. O que é? É eu continuar nos projetos que eu abro, né? E não ficar naquele lance de não, comecei, parei, vou para outro. Comecei, parei, vou para outro. Então, você precisa ter meta. Mas todo mundo tem meta. Você precisa ter método. Você precisa encontrar métodos, pessoas, rede de apoio que te façam acelerar os teus anseios, as tuas metas. E pegando o gancho do Jonas, o podcast do campeão é exatamente isso, a gente ser a sua rede de apoio. Vê, se você olhar aqui no mix do podcast, já passaram milhares de palestrantes e convidados e mentores, e executivos e médicos e psiquiatras e tudo, por quê? Para que nós sejamos essa rede de apoio. E Jonas, eu quero te agradecer, cara, por você ser a minha rede de apoio e sempre estar dando essa força, cara. E a gente está chegando agora no final do podcast. Quero agradecer a SSCA Consultoria Contábil, agradecer a Noveira Tecnologia, agradecer você por estar aqui até agora conosco. E Jonas, cara, vende teu peixe, aproveita esse momento aí, fala dos teus projetos, fala da Free Work, e agora é seu momento de ser o protagonista desse podcast dos campeões aqui. Ó, se você quiser continuar esse bate-papo aí, me procura em qualquer rede social, Instagram, LinkedIn, TikTok. A gente está no Jonas Lima Oficial, Jonas Lima com 2 N's, Oficial. Interage comigo lá, fala que você estava no podcast aqui no Alvo. Vai ser muito legal interagir e continuar essa conversa com você por lá. Maravilha. Jonas, obrigado, tá, cara, pelo teu tempo. Um super final de ano para você, um mega 2024, e, cara, que a gente siga firme nessa jornada, ajudando as pessoas, servindo, falando de coisa boa, porque a vida, como diz Jonas Lima, é muito sobre isso. É muito sobre isso, Álvaro. Obrigado, meu querido. Tamo junto. Para você que estava aqui, muito obrigado. Noveira Tecnologia, SSCA. E para você que estava até agora o final, meus parabéns. Por você ser consistente, por você ser poderoso, por você estar investindo em você, porque lembra, o ativo mais importante sempre será você. A gente se encontra, sabe aonde? No topo do pote, porque é lá que você merece estar. Tchau!